Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer aqui uma transferência de mandaçaia quadrifaciata quatrifaciata, MQQ. A gente está aqui em Florianópolis, no começo do outono. Essa não é a época mais indicada para se fazer essa transferência, mas eu vou estar fazendo porque a gente tem essa caixa, que é uma caixa que a gente começou a produzir aqui em São José. Na verdade, é um oleiro de São José que produz pra gente. A gente fez os desenhos e a gente teve a queima recente, então só agora que a gente vai poder fazer essa transferência. Então eu vou aproveitar o dia de hoje para fazer, e a partir de agora a gente vai fazer testes, a gente vai ver como que a mandaçaia se adapta a essa caixa. É um experimento, e a gente está se baseando principalmente, nessa experiência de caixas de cerâmica, na experiência dos maias, né? A gente sabe que há uns 1000 anos atrás, os maias lá no México, ali na região da América Central, eles tinham uma experiência muito ampla com a meliponicultura, principalmente com as Melipona becheii, e eles tinham uma tradição muito forte de cultivar as abelhas sem ferrão nas caixas de cerâmica. Então a gente, com a cultura local aqui da produção da cerâmica e com a cultura também da meliponicultura, a gente vai unir essas duas coisas. Agora então a gente vai começar a fazer os testes com essas caixas de cerâmica. Aqui na minha frente eu tenho então as ferramentas que eu vou usar para fazer essa transferência, que são os seguintes. Eu tenho a seringa, o pincel, a espátula, a faca em L, a faca normal, tesoura, a pinça e o sugador de abelhas. E também um pratinho que serve de apoio sempre. O procedimento geral vai ser, eu vou abrir a colmeia e nesse momento de abertura muitos potes de mel vão se romper. E nesse momento a seringa é essencial para poder sugar qualquer excesso que venha aparecer, que não vai poder passar para essa divisão, para essa transferência, na verdade. Então a seringa vai estar ali como um suporte de eliminação dos excessos e de qualquer vazamento. O pincelzinho vai servir para limpar as sujeiras, o lixo da colmeia. A espátula é muito boa para participar da raspagem do própolis e da cera. Essa faca em L é muito importante para poder tirar os discos de cria sem romper, que ele vai lá embaixo e levanta, numa alavanca. A faca principalmente para romper a cera. A tesoura fica mais como um suporte. A pinça é importante para pegar a rainha e algumas abelhinhas também que porventura sozinhas estejam ali andando. E esse sugador de abelha é essencial principalmente para pegar as abelhas mais jovens. Mas no geral então vai ser a abertura. Eu vou abrir ela. Vou separar os potes de mel do ninho e os potes de pólen também e vou passar eles pouco a pouco para dentro dessa caixa. E aí, uma vez passado o ninho, eu pego os potes de mel que não se romperam e vou dispor então eles dentro dessa nova caixa de cerâmica. Uma vez feito isso, eu retorno eles para o lugar de origem, para a caixa, na posição anterior onde a caixa original estava, e essa então vai passar a ser a nova caixa que vai estar no mesmo lugar da anterior. E assim as abelhas vão passar a identificar que ali é o ninho delas e vão colonizar essa nova caixa de cerâmica. Agora eu vou fazer um procedimento aqui que vai ser de bater na caixa repetidamente, bem forte, simulando como se algum animal, um pica-pau na verdade, estivesse bicando a árvore próximo da colmeia. Quando isso acontece, elas entram em alerta e elas saem todas de dentro da colmeia. Isso vai facilitar muito o meu processo, porque quando eu for abrir para fazer a transferência não vai estar muito cheio de abelha ali dentro. Isso evita que eu mate algumas abelhas no longo desse processo. Então vamos lá.
É importante diminuir a entrada e deixar o buraco do tamanho da abelha para evitar que fique aberto em excesso, para que não entre uns inimigos como os forídeos, né, que às vezes podem atacar a colmeia e debilitar uma colmeia inteira, principalmente nesse momento de divisão, que é um momento de bastante fragilidade. Na cera e no própolis também tem alguns feromônios que elas colocam. Então é bem importante colocar isso na entrada para que elas identifiquem que essa é a colmeia delas. Acabei rompendo um pote de mel ali. Esses são os discos de cria. É daqui que nascem as abelhas. Esse está bem maduro. A gente consegue ver que ele está muito mais claro do que a cera. Isso indica que as abelhas que estão aqui dentro desses casulinhos já estão prestes a nascer. Eu vou fazer umas bolinhas de cera para fazer o suporte dos discos de cria. Esses discos de cria são bem jovens, dá para ver pela cor deles.
Eles são bem mais sensíveis, são bem mais difíceis de mexer. Então tem que ter bastante mais cuidado. Aqui um disco foi rompido e aqui, como pode ver, tem uma larva, uma abelhinha que já estava crescida e que foi rompida. Isso acontece, a gente evita ao máximo, mas é algo que costuma acontecer. Entre os discos de cria, a gente sempre coloca algumas bolinhas de cera para que as abelhas possam caminhar. Porque elas ficam construindo, reformando. Então assim a gente possibilita que elas passem. Agora que eu já comecei a colocar os discos de cria ali, eu começo a pegar um pouco da cera e disponibilizar em volta dos discos para proteção dos discos e para que elas consigam reconstituindo a colmeia aos poucos. Todos esses potes que estão estourando vão ser aos poucos sendo colocados de volta na colmeia conforme ela for se restabelecendo em força, né? Hoje eu não vou colocar potes de mel e nem os potes de pólen que estão todos estourados, eu vou reservar eles na geladeira. E eu vou começar a acompanhar ela diariamente. E conforme ela for se recuperando, eu vou colocando um pouco de mel. Então basicamente é isso. E agora eu vou voltar elas então para o lugar de origem. As abelhas que estavam lá voando vão começar a voltar para a colmeia e vão começar a restabelecer a ordem ali e vão começar a reconstruir o ninho. Essas que estão aqui vão começar a voltar também e eu vou pegando elas com o sugador e de pouco em pouco vou devolvendo lá. Elas imediatamente já identificam que essa era a colmeia delas.
Agora então a gente já fez a transferência, a caixa já está no lugar original dela. Ainda tem algumas abelhas aqui que estão ainda seguindo a caixa mãe, sentindo o cheiro do mel, né, do antigo ninho. E acabou que se rompeu bastante potes de mel. E isso daqui eu vou guardar, eu vou colocar na geladeira. Então ali dentro da caixa só coloquei os discos de cria mesmo e a cera e o própolis. E agora eu vou pegar esse mel que vai, a partir de amanhã e ao longo dessa semana, eu vou colocando ele de pouco em pouco dentro da colmeia. Eu vou guardar então esse mel na geladeira e também aqueles potes de mel e pólen que sobraram. A transposição agora já foi feita. Algumas abelhas ainda estão arrevoando em volta do lugar onde a gente fez o procedimento, mas a maioria das abelhas já estão aqui dentro e estão se estabelecendo. Eu acoplei aqui dentro a estrutura do alimentador, que é onde a gente vai colocar o xarope nesse período de estabelecimento dela. E aqui dentro então estão os discos de cria, a cera e o própolis.